Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial. A habilidade a ser trabalhada é a EF 08 HI 14. Vamos lá ao nossos objetivos, que é fazer uma análise sobre a resistência demonstrada pelos povos indígenas e pelos africanos escravizados, e também trazer a reflexão e o reconhecimento de que o racismo e o preconceito, enraizados lá na história colonial, ainda persistem na nossa sociedade atual. Vamos aqui partir pelos conhecimentos prévios. Vocês já estão sentados em grupo e vocês vão responder, escrever no caderno de vocês o significado da palavra tutela. Vamos lá, então? Isso mesmo, tá? Então, tutela significa cuidado, significa proteção de vulneráveis. Sabe, partindo dessa resposta, agora vamos aqui entender aqui. Os povos indígenas necessitam de tutela? Bom, a tutela ela surgiu com a missão de proteger os povos indígenas, né, de integrar eles na sociedade brasileira. Porém, teve um fato negativo. Eles tiveram que abrir mão, né, da autonomia deles e da cultura deles também, ok? E essa tutela ela só foi abolida com a Constituição de 1988. Porém, até hoje, nos dias de hoje, os povos indígenas eles ainda enfrentam muitos desafios, tá? Como, por exemplo, a violência, a pobreza e a falta de acesso aos serviços básicos. Vamos olhar aqui essa outra imagem é um olhar crítico do passado, tá? Então aqui nós temos uma ilustração de Debré. Ao longo da apresentação nós teremos também ilustrações sobre Rugendas. E quem foram eles? Debré e Rugendas, eles vieram com a missão artística e eles vieram também vieram retratar cenas do Brasil colonial, como a economia, como era a organização social, e foi essas imagens que eles acabaram levando, tá? Aqui na ilustração de Debré, nós vemos soldados índios conduzindo os selvagens, porque era assim que eles eram chamados mesmos, tá? Nessa imagem aqui, tem os jesuítas, que são da Companhia de Jesus, que tinham a missão de catequizar. Então, essa missão surgiu lá na Contra-Reforma, e aqui nós temos uma imagem do padre José de Anchieta catequizando os índios brasileiros. Também foi negativa, porque os povos indígenas tiveram que abrir mão das suas crenças e de suas culturas para aderir a essa catequese que foi imposta. No próximo slide, nós vamos falar sobre a participação dos africanos escravizados na sociedade do Brasil colonial. Então, essa aqui é uma gravura de Rugendas, onde ele mostra aqui um negro atado a uma coluna de madeira sendo açoitado por outro negro. E nós vemos várias pessoas aqui em volta. Então, nessa época aqui, os castigos eles eram muito frequentes por motivos de desobediência, por motivos de revoltas, por motivos de resistência. Então, eles eram muito comuns, tá? Outra forma de castigo também era essa representada aqui por Debré, a máscara de Flanders. Essa máscara ela impedia que o escravizado se alimentasse. Ela tem alguns furinhos que permitia até que a ingestão de líquidos precariamente, porém, não permitia que ele se alimentasse. No próximo slide, nós vamos ver a vida na Casa Grande. Então, dentro dos engenhos, existiam diversas construções. Entre elas, tinha a Casa Grande e as senzalas, que era um local onde os escravos ficavam de forma muito precária. Então, aqui dentro da Casa Grande, nós vemos aqui negros servindo aos senhores e vemos imagens de crianças também, crianças negras escravizadas e que eram submetidas a trabalhos também. Ao lado, nós vemos a imagem da babá com Eugene Keller. A criação e a educação dos filhos muitas vezes era delegada à escrava negra também, que servia de ama de leite, que amamentava os filhos dos senhores, tá? Próxima imagem aqui, nós vemos uma fazenda de café, de Mark Ferris, de 1885. Olha a quantidade de escravos que tem aqui, observem bastante. E agora vocês vão responder novamente em grupo como foi a participação dos africanos escravizados na sociedade do Brasil colonial. Vamos lá? Isso mesmo. Então, o Brasil ele era dependente da mão de obra escrava, completamente dependente da mão de obra escrava. Grupo 2. Isso, os escravizados ergueram economicamente o Brasil. Muito bem, isso mesmo. Lembrando
que a abolição, né, da escravidão, ela foi uma das últimas a acontecer aqui no nosso país. Ela aconteceu de forma gradativamente bem lenta. Vamos ver essa cronologia. 1824, então, a educação gratuita, exceto para os negros. 1871, lei do ventre livre. Então, a criança nascia livre, porém, os pais, o meio dela, ainda era de escravos, tá? 1885, lei do sexagenário, que é quando completasse 60 anos, o escravo seria livre. Porém, sabemos que com os trabalhos forçados, a má alimentação, dificilmente chegava a completar 60 anos. A abolição da escravatura em 1888, mas ela não garantia a cidadania. A lei do vadio e capoeiras em 1890, 2 anos depois da abolição, eles eram presos porque não conseguiam trabalho. E de 37 a 45, os cultos afro sofrem grande repressão. Somente em 1972, a capoeira ela passou a ser reconhecida como modalidade desportiva pelo Ministério da Educação. E aí, gente, finalizando, nós fizemos uma comparação e análise da organização social do Brasil desde a chegada da família real e da corte portuguesa. Além disso, buscamos entender o que significa tutela e também analisamos a vida e as dificuldades enfrentadas pelas populações indígenas e negras na sociedade do Rio de Janeiro durante o período joanino. Bem, gente, termino por aqui. Se ficou qualquer dúvida, anota que na próxima aula a gente volta a discutir. Grande abraço!